Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é os pensamentos do homem. Eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo a você a seguinte pergunta: o que Deus diz ser os pensamentos do homem? Vamos ver no livro de Salmos, capítulo 94, versículo 11. A palavra do Senhor, ela nos ensina assim: o Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Então veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está nos afirmando com muita clareza que os pensamentos dos homens são pensamentos vãos, ou seja, são pensamentos que não têm a aprovação de Deus, que não tem utilidade para Deus, são coisas vãs, pensamentos carnais, pensamentos que não agradam a Deus. Então a maioria da humanidade, o pensamento do homem que não teme a Deus, que não busca a Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, são pensamentos vãos. E pensamentos vãos não glorificam a Deus, glorificam o inimigo. Então é muito importante que nós venhamos iniciar esse estudo tendo esta consciência. Mas eu também gostaria de perguntar para vocês o que Deus diz ao homem sobre os seus pensamentos. Já no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, o Senhor é bem claro. Ele nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo ao homem que o pensamento e os caminhos do homem não são os mesmos de Deus. Essa afirmação, ela nos faz um convite a fazermos uma pausa e fazermos uma análise sobre nós mesmos. Os meus pensamentos, como eles têm sido? Eu tenho pensado de que forma? Os meus pensamentos têm sido agradáveis a Deus? Eu tenho pensado em coisas boas ou em coisas ruins? Os meus pensamentos, eles são de acordo com a vontade de Deus ou não? E os meus caminhos? O que são os nossos caminhos? São as decisões que nós tomamos através dos nossos pensamentos, ou seja, as nossas escolhas. Esse é o caminho. Nós temos um pensamento sobre uma determinada coisa, sobre como vamos fazer uma determinada coisa, e por intermédio desse pensamento, nós então escolhemos o caminho a seguir, né? Ou seja, a escolha que vamos fazer. E mais uma vez, Deus diz que na maioria das vezes, tanto os pensamentos quanto os caminhos do homem não são de acordo com a sua vontade. Então nós, como servo de Deus, como serva de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que analisarmos bem a palavra do Senhor, para que nós não venhamos cometer este erro, né? Porque o objetivo da nossa vida é servir ao Senhor, é fazer a vontade dele. E para isso é necessário que nós venhamos aprender a pensar. O inimigo, ele está tirando da sociedade, das pessoas, a capacidade de pensar, né? Pensar de acordo com a vontade de Deus. Ele está fazendo com que o homem venha pensar de acordo com a sua vontade. E a vontade do inimigo sempre é a destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a sua função, essa é a sua missão. Mas quando nós pensamos de acordo com a vontade de Deus, nós temos a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E quando a mente de Cristo é que nos direciona, então nós vamos encontrar por esse caminho direcionado pelos pensamentos de Cristo, as mentes de Cristo, nós vamos encontrar toda sorte de bênçãos, aprendizados e maturidade a cada passo da nossa vida. Olha que bacana isso. Agora, o que o rei Davi pediu a Deus para fazer com seus pensamentos? Está no livro de Salmos, capítulo 26, versículo 2, que diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Será que você teria coragem de falar isso com Deus? Sonda o meu coração e os meus pensamentos. O que é o coração? É a mente.
E os pensamentos passam pela nossa mente. Sonda, o que está guardado ali na minha mente? Será que tem guardado ali pensamentos de mágoa, de rancor? Será que eu tenho guardado coisas ruins contra alguém? O meu coração ele está sendo o lugar em que está habitando ali pensamentos maus, né? Ou não. Ou o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos são agradáveis ao Senhor. Então essa é uma análise extremamente importante. E que todo servo de Deus verdadeiro, toda serva de Deus verdadeiro, ele não deve abrir mão de fazer, tá certo? Então eu convido você que assim que terminar esse vídeo, já comece a fazer, faça essa análise. Porque quanto mais você direcionar o seu pensamento de acordo com a vontade de Deus, a cada pensamento conforme a vontade do Senhor, é na verdade uma declaração de amor a Ele, né? Agora vamos ver aqui no que a Bíblia nos ensina a pensar. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia nos ensina a pensar. Está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, que nos diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então a Bíblia, ela nos ensina a pensar nas coisas lá do alto, nos ensina a pensar nas coisas de Deus, né? Tem muitas pessoas que nesse momento aqui estão com vários pensamentos ruins na cabeça. Pensa em fazer besteira, tem gente que pensa em se vingar, tem gente que pensa em brigar com o outro, tem gente que pensa em tirar até a sua própria vida. Esses não são pensamentos frutíferos que vêm do trono de Deus. Esses são pensamentos que vêm do inferno, o qual nós devemos rejeitar em nome do Senhor Jesus. Mas vamos pensar nas coisas que são de cima. Mas como que eu posso saber quais são as coisas que são de cima? Simples. Basta você analisar esse livro, examinar esse livro. Aqui fala todas as coisas que vêm de cima, os pensamentos que devemos ter, que são exatamente os pensamentos de Deus, né? Então, quando nós nos dispomos a isto, nós estamos, na verdade, passando por um processo de transformação, um processo de transformação diária na nossa vida, para a honra e glória do nosso Deus. Agora, o que Deus faz com os nossos pensamentos? No livro de Salmo, capítulo 139, no versículo 2, diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Deus, todos os dias, Ele penetra os nossos pensamentos. De bilhões de pessoas nessa terra ao mesmo tempo, Ele não se confunde com o pensamento de ninguém. Ele sabe minuciosamente, detalhadamente, o que cada um de nós estamos pensando. Ele penetra. Veja bem, o que nós pensamos, a responsabilidade é nossa. Mas quando Deus, ao penetrar nos nossos pensamentos, e Ele encontra ali na nossa mente, no nosso coração, pensamentos que são de acordo com os teus ensinamentos, de acordo com a tua palavra, com tudo aquilo que o teu amado Filho nos ensinou. Então, nós passamos a sermos reconhecidos por Ele, como teus servos, como teus filhos, como pessoas que o amam. Então, vem aqui, hoje, através dessa mensagem, dizer para você uma coisa. Talvez você possa ter tido um dia difícil, talvez as coisas possam não ter acontecido como você gostaria que fosse. E mediante isso, sem que você perceba, o inimigo pode te induzir a pensamentos negativos, ao nervosismo, ansiedade e várias outras coisas que vai te tirar da presença de Deus. Mas eu venho convidar você agora, se você estiver passando por isso, põe um ponto final agora nisso tudo. Fala em nome do Senhor Jesus. Eu não permito que nenhum pensamento negativo venha habitar na minha mente, porque a partir de agora, o que estará na minha mente são as coisas lá de cima que agradam ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Experimente fazer isso. Eu tenho certeza que você vai ter uma resposta de Deus. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos. Se quiser, deixe um comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente e até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus, se assim for a vontade do Senhor.